Maravilha, agora tá gravando, pessoal. Segundo Café Sem Compromisso de 2025, logo depois do feriadão. Espero que vocês tenham aproveitado. E aí, tem bastante novidade, que o último eu cancelei, que era o de março. A gente estava no meio de acelerador, e alguns eventos. Então tem bastante coisa para colocar em dia. Pay nova, serviço novo. Mas antes de fazer um overview nos blogs, queria saber de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, estão trabalhando com alguma coisa de APS, queiram perguntar. Ô, João, eu queria ver umas questões sobre a aplicação que eu estou desenvolvendo, sabe? Se é, Uhum, se é possível escalar ela dessa forma. É porque ela é muito baseada aqui no negócio aqui da empresa, né? Então, todos uhum. os nossos modelos têm uns padrões ali para a empresa e a gente aplica isso aqui internamente. Aí uma questão que eu tenho dúvida é no mapeamento de propriedades e cálculo de quantidades, por exemplo. Aqui nós definimos um parâmetro que seria fórmula de cálculo, e ele me diz o que calcular. Por exemplo, de um elemento eu vou calcular volume, área, quilograma, comprimento. Cada critério da fórmula de cálculo eu faço eu tenho esse retorno de quantidade, né? Aí, pensando lá até no Hub, que eu estou seguindo nele, no Hubs, né? Eu tenho lá os data grids, né? Só que eu estava pensando, para escalar minha aplicação, eu teria que ter talvez no tutorial, né? Aí tem no Data Browse, não, no Data Grid, isso. Eu estava querendo separar em três códigos, por exemplo, um da aplicação direto, um para buscar mapear as propriedades que nós temos, né? E um outro para calcular as quantidades, fazer separado, porque atualmente aí são mapeadas as propriedades num código e calculadas no mesmo código. Só que se eu tiver, por exemplo, 10 aplicações, eu teria que atualizar 10 códigos com 10 fórmulas de cálculo, ao invés de eu ter por exemplo, um calculate, algo assim, e e que traz as propriedades. Fez sentido? Cara, você tem como apresentar um exemplo rápido? Acho que foi muita coisa. Eu não entendi muito bem se para cada modelo você vai ter uma configuração diferente dessa tabela. Não entendi muito bem. Tem como compartilhar? Se não tiver como, a gente tenta de outro jeito. Tem, tem. Sim, eu tenho, por exemplo, dessa tabela, eu vou ter, sei lá, Pode compartilhar a aqui tela rapidinho? Não sei atualmente, se eu tem, vou ter. se tem alguma Não, coisa confidencial aí. tem não. Ah, maravilha. Por exemplo, eu vou ter derivados dessa tabela, diferentes aplicações. Sei lá, vamos resumir, eu vou ter Só 10 esconde tabelas. teu client secret ali. Esconde essa Opa, tela da direita aí. Fecha pronto. ela aí. Agora sim. Beleza, valeu, João. Por exemplo, dessa tabela, eu terei umas 10 derivadas delas, que são diferentes aplicações. Por exemplo, planejamento, medição, Qual quantidades, tabela que você tá take-off. falando? Do data grid ali, por exemplo, seguindo aquele exemplo. Aham. Aqui eu tenho as minhas extensões que eu estou fazendo, eu tenho algumas. Aqui estou com 6 tabelas. E todas elas possuem algo em comum, que é o cálculo de quantidades e a busca de propriedades, né? Eu pensei em algo assim que era o Property Calculator, né? Para calcular as quantidades e depois ir para a tabela em si, para a extensão, para não ficar calculando em cada extensão, entendeu? Porque se eu for calcular em cada extensão, imagina, eu tenho 10 tabelas, aí eu acrescentei uma fórmula de cálculo, eu mudei tudo, eu vou ter que acessar 10 códigos, 10 aplicações, ao invés de eu ter uma base, tipo o Base Extension, eu vou ter um Base Calculator. Em cada tabela, então, você vai precisar do quantitativo agregado Isso, só desses que em elementos. uma tabela é uma forma de quantidade, Você tem entendeu? como rodar isso pra gente ver? Porque eu confesso que tá difícil Tem. de. Por exemplo, deixa eu pegar. Aqui é o que eu estou tentando montar. Eu tenho aqui minhas condições de cálculo, né? São várias condições. Por enquanto, nós estamos em 33 aqui. Só que
a última vez que eu vi com o pessoal da modelagem, ele já estava em 43 condições de cálculo. Aí, qual que é a minha dúvida? Se eu Ah, tiver que acho que eu tô atualizar entendendo. 10 aplicações, aí eu quero ter uma fonte de cálculo e minhas aplicações vão buscar isso aqui como motor de cálculo, É, você sabe? vai precisar agregar isso tudo, volume total, área total, é isso? É. Aí, Tá. lá na minha tabela, por exemplo, a tabela um, eu busco algumas fórmulas de cálculo. Aí ela vai vir aqui nesse Property Calculator e vai buscar aquela quantidade já calculada aqui. O E que seriam assim, essas fórmulas de cálculo? Isso que eu não tô entendendo ainda. cada elemento lá, por exemplo, se eu tiver que apresentar uma memória de cálculo detalhada para o cliente, uma edição, assim, por exemplo, eu tenho a simplificada que eu apresento só o volume, mas o cliente pode chegar para mim e me dizer: olha, eu quero que você me apresente as dimensões e o volume. Aí eu preciso dessa fórmula de cálculo, que ela me diz o que, volume, área, comprimentos, peso, deve ter mais. Ela me diz o que e como. Tudo nessas fórmulas, entendeu? Aí se ele me pede, eu quero detalhado, eu consigo por aqui e entrego essas propriedades, tudo pela fórmula de cálculo, entendeu? Aí nessa daqui é onde eu estou tentando separar para trazer em um motor só de propriedades. Aí aqui, o antigo que eu tinha, se eu vim aqui no Data Grid Panel, que eu separei ele, eu estou calculando dentro de cada código, sabe? Dentro de cada código, eu executo os meus cálculos para aquela aplicação. No caso aqui era o resumo. Só que eu tenho outras aplicações aqui para cima. Imagina eu ter que ficar atualizando sempre a memória de cálculo. Aí vai dar um Ah, trabalho, né? entendi. Acho que a melhor ideia para isso é fazer o mesma coisa que você fez com o Base Extension, então. É, Coloca por tem uma padrão base, e. É. Foi isso que, um que base. o tutorial fez, né? Para aquele, por exemplo, tem um método que é o Leaf Nodes, para obter o Leaf Nodes. Isso é usado o tempo todo. E aí você bota esse código uma vez no Base Extension e replica. Bota a Base Extension para ser a base de todas as outras extensões, Ah, né? Como o próprio nome já disse. Pelo que eu tô entendendo, acho que isso resolveria, esse, né? O que você tá fazendo. esse, Ao invés de tá, replicar, assim, tá seguindo uma lógica, né? E a outra também que eu dependo, oi? É do Find Properties, por exemplo, que eu tinha definido aqui, que são as propriedades que eu vou ter em cada aplicação, que é muito mais fácil eu definir aqui, eu tenho cada aplicação que uma você diz é cada um modelo. base Então, properties, né? por exemplo, do que eu ir lá em cada aplicação. Por exemplo, cada tabela, cada extensão dessa Uhum. é um formato de tabela. Aí o que que eu pensei? Em agrupar assim, por exemplo, aqui eu tenho um resumo, eu vou agrupar esses itens. Eu tenho um detalhe, eu vou agrupar esses. Em planejamento, eu vou ter esses, entendeu? Cada uma eu já Entendi. retorno, para mim não precisar acessar o. Espera-se que as aplicações cresçam, né? Para mim não precisar acessar cada uma individualmente, né? Você não ficar recalculando e reagregando tudo para cada extensão. Essa é a ideia, né? Que você tá, pelo que eu entendi, é É, isso que você tá querendo, né? pensar na atualização, né? Entendi. Acho que a melhor solução para isso mesmo é o que você conseguir, o que for ser utilizado em todas as extensões, você coloca na base e aí vai herdando, né? Você vai colocando novas extensões a partir da Base Extension. Foi isso que a gente fez no tutorial. E Entendi. quanto ao modelo, a informação, as propriedades do modelo, quando você renderiza uma vez, você vai ter o viewer ele faz o download, né? De todos aqueles arquivos que vão compor a Aham, geometria, a textura e as propriedades. Então aquilo tá lá na memória uma vez só. E aí a sua extensão, ainda que você tenha 10 você vai estar sempre consumindo de uma, né? de uma que está em memória. Então não tem preocupação quanto a isso. Só precisa se preocupar em não recalcular. Aí é a otimização que você estava falando, né? Aham, Não recalcular para cada extensão todo um conjunto de informações que seja talvez redundante, né? Então, entendi. É o que está sendo feito, por exemplo, atualmente. Em cada aplicação, eu cada calculo, extensão, né? cada vez que eu executo uma extensão, ela recalcula eu. Não preciso recalcular. Já Não, foi, né? exatamente. Ou você armazena em memória para todos, ou então coloca na Base Extension alguma coisa em uma instância para reutilizar.
beleza? Entendi, entendi. A gente tem um exemplo, Do Basic Station? a gente tem um exemplo, eu não sei se é parecido com o que você está falando, deixa eu compartilhar a tela aqui. Aham. Esse exemplo aqui, você tá vendo minha tela, né? Tô vendo. Tem o Property DB Extension. Ah, deixa eu ver Eu vou se. basicamente criar um Base Calculator, né? Um Base Properties e um Base Extension, né? Deixa eu ver. Making Feature View. Esse daqui. Nesse Foi mal. caso aqui, a gente não está agregando propriedade, não está fazendo exatamente a tua teu fluxo de trabalho, mas a gente está lendo propriedade que está vindo de um banco de dados externo. Então, para armazenar isso no cliente, a gente criou só um objetozinho na memória, e aí cada propriedade que chega nova é adicionada nesse objeto. E aí pode ser incrementado de acordo com a seleção do usuário. Então, a ideia seria basicamente essa. Você pode criar uma. Se você quiser alguma coisa, alguma informação estruturada, para não precisar ficar recalculando com cada extensão, essa é uma alternativa. Se isso crescer demais, né, e toda vez que você clicar em várias extensões, 10 extensões, estiver reprocessando informação que já podia estar lá, você pode armazenar isso em um objeto no cliente. E aí só busca desse objeto, beleza? Essa é Entendi. uma ideia. Deixa eu ver Eu onde é acho que que a tá. tendência é que a gente tem que evoluir a aplicação Mas para um normalmente, banco de dados, assim, né? isso não. É porque você já está, pelo que eu entendi, você está usando só a informação do modelo, né? Se você estiver usando É, só a informação que está no modelo, eu não imagino que vai ter um problema, não. Só se você escalar demais, fizer muito processamento, mas confesso que eu não vi isso acontecer ainda. Você pode eu calcular para cada vez que a extensão é carregada. Descarregou a extensão, você já monta a tabela necessária. Mas entendi. e se for carregar de uma fonte externa, aí isso é uma saída, por exemplo. Eu já estou tendo que conectar tanto com aplicações internas quanto, por exemplo, do PWA da Microsoft, Ah, o tá. do Entendi. P6, então eu vou precisar conectar com outras, né? Não só a do modelo, né? Entendi. Nesse caso aqui, a gente coloca dentro do próprio construtor da extensão, this.properties. Aí vai agregando aqui as propriedades que estão vindo de outro banco de dados. Então, essa pode ser uma saída para você. Eu acho que o Tandem, ele também faz isso, ele não carrega tudo de uma vez. Aí ele vai carregando conforme é necessário, de acordo com a seleção do objeto, ele vai retornando as propriedades. Então, isso pode ser uma saída também, se estiver começando a ver problema de performance. Beleza? Entendi. Beleza, beleza. Passar esse Acho que exemplo aqui pra tá no você. caminho, né? Tá sim. Uhum. Beleza, obrigado, E João. aí, Luiz, beleza? Beleza, beleza. Preparado? Já gravou o conteúdo pro DevCon? Ah, gravei, gravei. Ah, maravilha. E aí, pessoal, mais alguém? Fala, João, tudo bom, cara? Fala aí, Flávio, beleza, cara? Então, eu estava conversando até mais cedo contigo. Eu queria ver se tu conseguia me tirar aquela dúvida que eu comentei em relação a esse fluxo que o cliente apresentou. Ele tem interesse em fazer essa integração lá do modelo com o BI, só que essa parte eu me perdi um pouco. Na realidade, ele usa um plugin, que é o tal do VCAD, mas mesmo assim ele precisa de uma API para fazer o link, né? Eu entendi dessa forma. Aí você tinha comentado que conhecia lá como fazer e tudo mais. Queria ver Sim, se tu me tirava essa dúvida. tem duas opções, ou direto com o BCAD, que já desenvolveu essa solução, e aí tem os pré-requisitos, tem outros parceiros que desenvolvem integração com o Power BI também, e a gente tem também, se vocês seguirem pelo caminho de desenvolvimento, a gente tem um exemplo para conexão com o Power BI.
Mas se eu só filtrar aqui por BI, esse aqui, ó, APS Power BI Tools. E ele vai basicamente converter o modelo para ser carregado dentro do Power BI. Eu não lembro exatamente se a conversão é para GLTF aqui, mas ele faz. Ah, não. Acho que nesse caso ele não converte, não. Ele só vai embutir o viewer aqui com o modelo carregado. Só que ao invés de Ah, ser direto sim. da Construction Cloud, ele vai replicar esse modelo em um bucket, esse exemplo, traduzir mais uma vez e aí depois renderizar isso no Power BI. Tá embutindo e tá, assim como o viewer tá fazendo download, aqui você também vai ter acesso a textura, geometria e os metadados, as propriedades. Então essa é a ideia desse exemplo aqui. Deixa eu ver quais são Ah, então, as propriedades do modelo também são, ele também traz, né? Também traz. Você traz o visualizador e as propriedades que podem ser conectadas usando aquelas ferramentas de dashboard do próprio Power BI. E isso aí seria um fluxo direto. Seria um fluxo direto entre um modelo, sei lá, um NWD, um NWC ou um modelo de Revit, para dentro do Power BI. Sim, você vai estar trazendo o visualizador com as informações para dentro do Power BI. E aí, basicamente, que é suportado pelo viewer. Isso aqui é o viewer. Você pode ver até as extensões aqui embaixo. O que for suportado pelo viewer é suportado pela, pelo pelo Power BI nesse caso. E aí, como o Viewer suporta mais de 60 formatos, com propriedade de geometria, você vai ter mesmas funcionalidades aqui, beleza? Entendi. E isso consome os tokens lá, não? Para cada modelo, para esse modelo ficar pronto para esse processamento, você precisa realizar uma tradução, fazer esse processamento. A API que faz isso, o serviço é o Model Derivative. Ele vai sempre converter de RBT, NWD ou qualquer outro formato para o formato que o viewer interpreta, que é o SVF. Tá basicamente usando essa API aqui, ó. Documentação, Model Derivative. A gente vai usar Model Derivative API e vai fazer essa tradução aqui. Aí é sempre, no caso do RBT, por exemplo, vai ser para um desses dois formatos aqui, ó. SVF ou SVF2. SVF que significa Streaming Viewing Format, é o formato para renderização no navegador, que é proprietário da Autodesk. Então, você faz essa conversão. Uma vez que você fez essa conversão, você pode renderizar, carregar o dashboard quantas vezes você quiser. Só tem um custo para tradução, para essa conversão, beleza? Aí cada Entendi. modelo vai ter um custo. Cada versão de modelo vai ter um custo. Que se você subir uma nova versão, vai precisar de uma nova tradução, porque é um novo arquivo, um ponto .rbt que está sendo carregado. Então, cada Ah, arquivo entendi. vai ter Aí um custo. você faria uso dos tokens, né, para fazer essa tradução, Isso. Aí, no essa caso do Brasil, conversão. é Cloud Credit ainda. E É. aí, tem uma ideia de preço aqui, que seria 100 Cloud Credits por $300, $3 um Cloud Credit. E para cada conversão, dependendo do formato, você tem um custo associado. Se for RBT, ou IFC, ou NWD, é chamado de trabalho complexo. Aí ele vai custar 0,5 Cloud Credits. Se for um trabalho simples, qualquer outro formato, incluindo DWG, por exemplo, aí é 0,1 Cloud Credits. Beleza? Ah, entendi. Entendi. Ué, nem é tanto assim, né? Na hora que você escalar, que deve ficar mais considerável, mas para um modelo específico é bem pequeno o custo. Porra, interessante, cara. Não, beleza. Então, assim, é um fluxo que não precisa do tal do plugin lá que eles estavam querendo imputar no fluxo deles. Tem duas opções. Lembra que sempre isso daqui, quando a gente fala em API, vai ser necessário um desenvolvimento. Aí uma Aham. coisa é você fazer esse desenvolvimento, levar para produção, toda essa expertise, gerenciar teus tokens, né, os teus cloud credits, toda essa maturidade, ou então você só adquirir um parceiro, a solução de um parceiro que já tem isso pronto.
Você só vai lá, adquire e começa a usar. Então tem toda essa O diferença de CAD, estratégia, né? então. Que é o CAD, deve ser o caso desse VCAD, então. Sim, É como se, é como se fosse já é um desenvolvedor, né? é uma solução pronta já, o VCAD, é uma integração pronta. Ah, entendi. Agora tá claro, porque pelo que o cliente explicou, eu ia precisar das duas coisas. Mas não, ou é um ou é outro. Esses são duas possibilidades, né? Você pode fazer o desenvolvimento ou usar um software que já fez essa integração, Entendi, usando as APIs, entendi. É beleza? porque da forma como eles colocaram lá quando me passaram a informação, era uma integração. Eu precisava ia precisar da API para fazer a integração com esse plugin e o plugin ia jogar lá para o BI do cara. Mas É, não é isso. tem Esse alguns plugin. parceiros, mais um detalhe, tem alguns parceiros que eles pedem para os clientes terem a conta APS. E aí os clientes gerenciam a conta APS, só conectam a conta APS, usam a chave própria e a integração, a aplicação deles que faz todo o desenvolvimento. Aí você só precisa criar. Eu não sei, tenho certeza se esse é o caso do Bcad. Se for o caso do Bcad, talvez você precise criar sua conta APS, gerenciar teus tokens e aí usa o aplicativo dele só para fazer essa integração, para você não precisar desenvolver isso tudo, entendeu? Ah, entendi. Então acho que deve Talvez ser seja isso. isso. Deve ser Aí tem essas duas isso. opções. Você precisa ter a conta na APS para você fazer a gestão e o controle da conversão, né? Fazer a Aí tem que conversão, falar gerir os. com. Só tem que falar isso direto com a Bcard, que eu não tenho certeza se é Entendi. esse fluxo de trabalho, beleza? É, Mas porque o que chegou é que eles iam precisar das duas coisas. Eles iam precisar ter então o acesso à APS e do VCAD. provavelmente é esse caso mesmo, então. Mas Então você se matou a optar por charada, meu amigo. desenvolvimento, é isso aqui também, direto. Beleza? Então você matou a charada, então. Uhum. Pô, Maravilha. beleza, cara. Obrigado aí. Nada. E aí, pessoal, Boa mais alguém? tarde. Fala aí, quem falou? Tá me escutando aí? Sou eu, Nelson. Nelson. É, eu sou da empresa GVC, tem outros participantes aqui que trabalham comigo. A minha dúvida, eu tenho duas dúvidas. A primeira é como que eu consigo criar um card de insight lá no ACC. Eu vi que parece que ser um partner da Autodesk, mas eu queria saber se, pelo menos, de uma forma rápida, sem precisar homologar, assim, eu consigo fazer plugins para internos, entendeu? Até para agilizar o desenvolvimento. Basicamente, o que eu tô, não é nem plugin, né? O card. Basicamente, o que eu preciso agora é só colocar um card onde vai redirecionar para a minha aplicação, que é a minha aplicação é basicamente um viewer, a nossa aplicação é basicamente um viewer com um BI na frente. E tem outras coisas também. Mas aí o que eu quero é que ele redirecione para o meu link com a barra e o nome do projeto, entendeu? O nome do projeto que ele estava dentro. Entendi. Você quer um link a partir da Construction Cloud, né? Pegando informação do projeto que o usuário tá. Isso. Cara, isso é da própria forma como a gente disponibiliza integrações. Para quem está acostumado, por exemplo, com desenvolver plugin para soluções desktop, você tem toda essa possibilidade de customizar a interface, né? Para Construction Cloud é diferente. As customizações Uhum. são sempre acessando os mesmos dados por API, não modificando a interface da solução. E o mesmo funciona para o card. Para o card, o que eu sei que você consegue fazer sem esse caminho de parceria é criar usar o conector do Power BI e aí você compartilha um link do seu dashboard no Power BI. Se você conseguir gerar um link público do seu dashboard, você pode é, adicionar o teu card lá. Mas aí eu não sei se dentro desse dashboard no Power BI você consegue apontar um link para uma aplicação externa. Isso aí eu não faço ideia. Entendi. Mas As customização integrações. mesmo, Pode falar.
Desculpa, por customização mesmo, assim não tem como. Sim, Essa é a as melhor integrações possibilidade. já tinha visto que eu já testei outras integrações de outros partners, né? Que é basicamente o que faz é autorizar a aplicação, né? Para utilizar o Hub, né? Projeto. Mas aí minha dúvida era se os cards tinham alguma coisa a mais. Se pelo menos conseguiam é, redirecionar com um parâmetro, né? Entendi. O que eu Aí. já vi hum, próximo disso é, se você tiver com muita vontade de fazer esse link direto, é criar uma extensão para o navegador. E aí teve até um eu. projeto que era para fazer download de PDF, foi pela Smith, Schmidt Lesson ou a Perkins and Will. Eles disponibilizaram até em open source uma extensão do Google Uhum, Chrome. E aí essa extensão fazia o download direto de PDFs pelo navegador. Mas isso quer dizer que você precisa manter essa extensão. Quando tiver uma atualização do Google Chrome, uhum, talvez quebre essa extensão. Se o usuário for ver acessar a Construction Cloud pelo Edge ou pelo Safari, não vai ter acesso. Aí precisa instalar também a sua extensão. Então tem tudo isso. Esse é um jeito que eu já vi alguns uhum. parceiros modificarem, entre aspas, a interface da Construction Cloud. Beleza? Rapaz, você leu minha mente. Esse era o plano B Ah, mesmo. A segunda dúvida a gente está precisando inserir parâmetros através do Navisworks. A gente consegue via o Data Tools, né? Nós pegamos o Navisworks, rodamos certas rotinas, colocamos alguns parâmetros a mais e aí fazemos o upload para o ACC ou para o bucket. Só que está tendo um problema, porque via API a gente não consegue acessar nem o plugin do Data Tools, né? E ao criar os parâmetros via API do Navis, está demorando 100 milissegundos cada objeto. Então tá assim, tem projeto que pode levar o dia inteiro, né? Aí a minha dúvida era se tinha alguma forma com o Parameters API ou alguma outra API de inserir esses parâmetros nos arquivos NWD que estão no ACC ou no Bucket. Eu vi que o Parameters API tem um Parameters Service, se eu não me engano, mas é com Revit, não é isso? É isso que eu ia falar. Não tenho certeza se o Parameters API suporta Navisworks ainda. E outra pergunta é: essa informação ela precisa estar no Navis? Precisa. Tá. E se ela precisa Eu estar vou no Navis, a dar. única é. opção é pelo plugin mesmo, porque a gente não tem nem design automation para Navisworks. Hum, Se ela ficasse um isso banco de era. dados externo, aí você podia vincular só pelo viewer. O viewer, a aplicação ia lá e é até aquele exemplo que eu estava mostrando pro Marcos. Você Uhum, seleciona um elemento, aí busca lá do MongoDB, no caso minha aplicação, e adiciona lá na tabela de propriedades. Mas se, por exemplo, informação como custo, alguma coisa que não vai ter mesma cadência do versionamento do modelo, e nem faz sentido ter, né? uhum. Então, se você precisa dessa É, informação no Navisworks, aí o caminho é exclusivamente pelo plugin. tá, entendi. Eu Você acho que era só pode isso mesmo por enviar enquanto. isso pro. Vocês fazem parte do Autodesk Developer Network, do programa? ADN? Cara, eu me cadastrei um dia desse, mas ainda não usufruí nada sobre. Cadastrei Pelo semana ADN. passada. E pelo ADN vocês têm acesso a um suporte dedicado, Hum, e aí inclui suporte tanto para as APIs desktop quanto em nuvem. Então você pode mandar para desktop, é por aqui, ó. uhum, Por aqui. Aí você faz o sign-in com a tua conta de ADN, e aí vai aparecer uma opção aqui para você enviar um ticket de suporte. Aí suporte entendi. tem uma triagem, você seleciona a API e a indústria específica, e pode ter o especialista de Navisworks endereçando direto a tua pergunta. Você pode compartilhar
qual trecho do plugin que tá demorando mais. E talvez tenha um Uhum, método para otimizar isso. Não sei se fazer em paralelo, mas pode ter uma opção para otimizar esse Uhum. processamento. Beleza? Certo. É, acho que era só isso mesmo. Era É, isso. obrigado aí. Nada. E aí, pessoal, mais alguém? Alguém tá usando vibe coding já? Não. Tem colega Michael que fica falando disso direto. Já ouvi falar, mas eu sou, Pe- sou mais as antigas mesmo. Eu gosto de usar, de pensar ainda sozinho. Aí só quando realmente tá um incêndio aí que eu vou para IA, essas coisas. Pô, o Copilot tá otimizando demais, cara. Teve acelerador Uhum. há 2 semanas ou 3 semanas atrás que tinha um arquiteto que ele foi pro acelerador e é como se fosse um hackathon acelerador, né? Aí ele começou a usar o cursor. Cara, no final da semana ele tava com um Uhum. exemplo lá montado com a interface. É claro que ele não ia levar para produção, né? Mas a ideia Aham. dele era explorar, saber, isso aqui é possível fazer? É possível, consegui. Agora eu vou colocar na mão de quem sabe, né? Deixa eu ver aí, mas achei bem interessante. E eu tô usando praticamente o GitHub Copilot, né? Que aí otimiza demais também. Mas legal, sempre bom Eu tô. saber de vocês. Uhum. Eu acho o Cursor bem melhor que o Copilot. Ah, legal. Foi o cursor que ele usou mesmo, tá vendo? Uhum. Mais alguém? Não. Vou compartilhar então os blogs, pessoal, dessa que a gente teve nesses 2 últimos meses. E aí, primeiro deles é essa nova ferramenta. Vocês estão vendo minha tela, né? Segunda tela aqui. APS Introduces Team Assignment. Sim. Tá vendo? Maravilha. Então, sim. Então, agora para quem tem aplicação APS, todo mundo, né, que tem aplicação APS, tem um novo campo disponível. E esse campo aqui define basicamente qual time que está vinculado àquela aplicação. Agora, a aplicação não vai obrigatoriamente consumir créditos da conta que ela foi criada, mas ela vai consumir créditos do time que ela está vinculada. Então, você pode fazer parte de 10 times, por exemplo, e aí, se você fizer parte de 10 times, você pode selecionar aqui nesse drop-down qual time que você vai vincular essa aplicação. Vinculou, começou a fazer uma chamada que tem créditos, esses créditos vão ser descontados direto nessa conta aqui específica. Então, para quem está adicionado a mais de um time e tem aplicações, uma conta PS com aplicações criadas, é importante rever se todas as aplicações que vocês têm estão vinculadas ao time específico. Por padrão, quando você cria uma conta PS, é criado um time com seu nome. Então, se você só tem acesso a ele, não tem problema. Mas se tem acesso a mais de um time, é importante verificar se seus aplicativos estão vinculados à conta certa, ao time certo. Beleza? Ô, João, para criar esses times, é só o account admin ou o admin também? Ou não tem nada a É ver? o account admin não da Construction Cloud, mas o account admin lá daquela área de manage. Dá uma olhada Entendi, nesse lá blog da aqui. administração do ACC ou do BIM 360, né? Não, não da CC, da conta, do contrato com a conta 10. Ah, Aí você tá. vai em É, no meu caso aqui foi manage.construction. o do ACC, né? Entendi. Isso aí É, apareceu pra gente. desse aqui, ó, deixa eu passar esse blog para vocês. Dá uma olhada nesse blog, mas não é do manage do hub que você tem, mas do contrato que vai Entendi. vincular as licenças. E aí tem os times Aham, que podem ser criados. E aí, se você atribuir ao time que não é o time criado por padrão na sua conta PS, mas ao time da sua organização, você vai estar consumindo tokens da sua organização. Beleza? entendi. Agora, Design Automation, agora a gente tem tá em beta ainda, mas a gente tem suporte para Fusion no Design Automation. Não testei ainda, mas o Adam é quem gerencia mais essa parte de manufatura. Tem alguém de manufatura aí? Não? Todo mundo AEC? Vou interpretar o silêncio como sim. Então, para quem tiver interesse no Fusion para Design Automation,
que é basicamente o serviço para executar essas soluções na nuvem. Dá uma olhada nesse blog aqui. Deixa eu passar ele também para vocês. Tá em beta ainda, mas em breve deve sair do beta. A gente tem o Coffee Break Global também, e ele foi reposicionado de Coffee Break para Ask the APS Expert. É basicamente uns 30 minutinhos com os advocates para fazer pergunta. Assim como a gente tem esse daqui em português, tem esse outro em inglês. E aí a ideia é ir lá, fazer pergunta e trocar uma ideia com a gente, o que vocês estão fazendo, ou se tiverem alguma, saber das novidades, né? A gente pode passar também pelos blogs novos que a gente tem. Então é sempre bom para ficar sintonizado. O próximo é semana que vem e a gente vai estar direto do acelerador, que a gente vai ter um acelerador em Nova York semana que vem com a AWS. Então a gente vai fazer de lá. Outra novidade, isso aqui é muito bom, é Secure Service Account. Algumas APIs da Construction Cloud funcionam apenas com o Three-Legged Token, que é aquele token que você precisa do usuário fazer o login, e a partir do usuário fazer o login, ele tem um token e o refresh token, que é válido, o token válido por 1 hora, o refresh token por 14 dias. Mas aí tem um pedido que era muito frequente, que era basicamente, tá, mas e se eu quiser conectar com a API de issues ou qualquer outra API, sem precisar, mas eu não quero ter um usuário logando, fazendo login toda hora. Se eu quiser, por exemplo, o meu sistema todo dia, ou a cada 5 minutos, a cada 12 horas, a cada uma semana, a cada 3 dias, fazer um backup de todas as minhas issues para gerar um dashboard. Se eu quiser fazer isso, antes você precisaria armazenar o teu bucket, o teu token em um banco de dados e ir mantendo aquele refresh. Agora, com o Secure Service Account, você consegue criar uma conta que essa imagem é bem intuitiva, né? É um robozinho basicamente que você cria e esse robozinho você adiciona na Construction Cloud com uma permissão a pasta, projeto e até arquivo específica. Então, esse robozinho vai conseguir acessar as suas informações, ainda que a API só funcione com o Three-Legged Token. Esse robozinho vai permitir para você gerar um Three-Legged Token sem precisar do usuário fazer o login. Então, se você precisar fazer qualquer conexão com a API que obrigatoriamente necessita te obriga a utilizar um Three-Legged Token, com o Secure Service Account você consegue fazer essa comunicação sem precisar de alguém fazer o login ou um banco de dados externo, beleza? Ainda está em beta, mas já tem bastante gente usando e sempre que a gente apresenta, tem bastante interesse dos desenvolvedores, porque isso é um pedido frequente da comunidade. Como é que eu conecto com qualquer API da Construction Cloud sem precisar fazer login? Essa é a resposta. Passar o blog aqui para vocês. Eu estou devendo para alguém fazer um exemplo disso de .NET. Não sei se está aqui. Maravilha. Agora a gente também mudou a nomenclatura para região de APAC para AUS, que a gente tem um servidor na Austrália agora. Então, para quem está usando esse servidor, eu acho que não é o caso de ninguém aqui, mas é sempre bom pontuar para fazer essa migração no código. Se vai fazendo referência ao header APAC, para fazer referência para AUS. Novo endpoint da Construction Cloud para administração. Agora você pode listar todos os projetos de um usuário específico, todos os projetos que aquele usuário está ativo. Então, você quer saber pelo e-mail, por exemplo, ou pelo ID do usuário, quais os projetos que ele tem acesso, você tem um endpoint para fazer isso. Sem esse endpoint, o método seria percorrer todos os projetos e ir em cada um deles e verificar a lista de usuários ativos para um usuário só, por exemplo. Teria que fazer isso em loop toda vez. Agora, com esse endpoint, você consegue ver onde aquele usuário tá adicionado. Beleza? A gente também disponibilizou OpenAPI Specs para algumas APIs. Isso é um trabalho do time de SDK, porque o time de SDK que está desenvolvendo as SDKs em .NET ou Node, eles sempre montam o OpenAPI, as especificações de uma API, e aí eles têm uma ferramenta que gera automaticamente o SDK a partir dessas especificações. E aí depois disso eles incrementam alguns métodos manualmente. Mas a ideia tudo começa a partir do OpenAPI Specs. E agora a gente está disponibilizando, isso também era um pedido comum,
para quem quer fazer uma documentação ou saber o que é possível das nossas APIs sem precisar ficar lendo a documentação, ou até mesmo tem a própria ferramenta para gerar SDK a partir de OpenAPI Specs. Então, isso aqui está publicado e com o passar do tempo a gente vai disponibilizando outras APIs, essas especificações para outras APIs. A gente também vai publicar em uma oportunidade futura, um próximo blog, como você pode integrar isso com Postman e como você pode integrar isso também com IA, talvez Large Language Model, para saber o que é possível fazer com a API sem precisar fazer uma varredura das páginas de documentação ou até você mesmo manualmente ir lá na documentação e verificar. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É Data Exchange para o suporte para IFC. IFC no Data Exchange, por enquanto está em beta. E pela API de Data Exchange, vocês já conseguem gerar exchanges em AFC. Vocês já conseguem usar um arquivo AFC como base para geometria na hora de criar uma exchange. Mas agora a gente está disponível dentro da interface da Construction Cloud. E beleza, e acho que era isso que a gente tem de novidade. Isso é o principal, né? Tem mais alguns blogs, mas isso é o principal. Beleza? Tem esse exemplo aqui também, conectando com o Model Context Protocol, para você basicamente conversar através do Cloud Desktop com a API de AC Data Model. Se vocês quiserem experimentar, a gente ainda está trabalhando com isso, mas em breve deve ter mais novidades, tá com mais funcionalidade. Esse vídeo aqui é bem legal também, então se alguém tiver interesse, dá uma olhada aí, beleza? Era basicamente isso, pessoal. A gente passou do tempo bastante hoje. Alguma pergunta final? Não? Pô, João, depois eu queria Fala aí. mandar para você uma dúvida sobre a API do Issues. Beleza. Você precisa. É pushpin ou issue do Sim, eu projeto? quero usar o issue, mas sem o PIN, aquela restrição das coordenadas do PIN, sabe? Acho que o Ulisses até te mandou mensagem. Trabalha Beleza. comigo? Sem o pushpin, sem estar vinculado ao modelo, você consegue usar tranquilamente. Manda lá pelo. Não sei se vocês são parte da DN. Se não for, manda pelo LinkedIn ou e-mail, que aí a gente marca um horário depois, beleza? Tá, vou marcar assim, obrigado, viu? Valeu então, pessoal. É isso aí, até a próxima. Até mais, É, valeu. até Até mais. mais. Tchau, tchau.